No vídeo anterior desse nosso canal, nós falamos o quanto o sofisma é usado para criar uma ilusão da verdade em cima de uma mentira. E nós não podemos deixar de mencionar que a política do medo é outro componente sempre usado, principalmente junto à parcela da população que não tem nenhuma noção de política e que, obviamente, por isso mesmo, é facilmente manipulada. Mas antes de falar na política do medo, nós vamos mostrar alguns exemplos práticos do sofisma, porque ambos estão normalmente misturados, o sofisma e o medo, para aumentar o potencial dessa manipulação. Fala-se com frequência atualmente no impeachment, até porque, segundo consta, já existem, parece que mais de 40 pedidos, se não me falha a memória. Imediatamente começam a surgir os sofismas, e eu até já abordei rapidamente essa questão numa rede social. Perceba que, ao defender a tese de que julgar politicamente uma chapa democraticamente eleita é inadmissível, referindo-se não apenas ao julgamento do TSE, como também aos numerosos pedidos de impeachment, Bolsonaro acaba se utilizando de um sofisma e também se colocando contra a cassação de Dilma Rousseff e de Fernando Collor. Ou será que eles não exerciam seus respectivos mandatos também após serem eleitos, por mais óbvio que isso seja? O instrumento do impeachment é previsto na Constituição e, sem a menor sombra de dúvida, ele só pode cassar o mandato de quem já foi eleito. Pois que sentido ou lógica teria ele ser usado para caçar quem não foi eleito ou quem não exerce nenhuma função pública passível de cassação? Que sentido teria isso? Existe também a premissa da expressão democraticamente eleito, e nisso entra de forma explícita o julgamento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O TSE tem o poder institucional de julgar e decidir sobre questões, como todos nós sabemos, que sejam levantadas quanto ao eventual cometimento de crime eleitoral. Se houve crime passível de cassação, de chapa ou de qualquer candidatura, cabe julgamento e posterior decisão por parte do TSE. Novamente, nós temos aqui uma questão óbvia. Se houve crime eleitoral, o candidato ou a chapa, ou ambos, infringiram a lei eleitoral. Portanto, cabe ao judiciário e não ao político ou à chapa eleita se pronunciar sobre se os princípios democráticos foram ou não seguidos, e não a quem possa, eventualmente, ter infringido a lei. Até porque, cabe aqui uma ironia, o candidato sempre vai alegar inocência e perseguição política, ainda que haja prova em contrário dessas alegações dele. A política do medo também foi acionada por Bolsonaro quando defende que tornar sem efeito sua eleição equivaleria a esticar a corda, num claro aceno à possibilidade de um golpe militar já tantas vezes insinuado por notas nebulosas nas chamadas entrelinhas. Sofismas e mentiras, junto com a política do medo, tornaram também abusivamente repetitiva a referência ao comunismo como forma de associar a imagem de quem quer que se pronuncie contra o governo. Caso se faça um levantamento criterioso, termos como comunista ou comunismo seguramente vão figurar entre as palavras mais pronunciadas no embate entre governistas e oposicionistas, ou por qualquer pessoa que esteja contra esse governo. A ironia disso está, inclusive, no fato de que o próprio Bolsonaro, ao visitar a China, disse não ter visto por lá algo que identificasse o país com o comunismo. O fato é que uma ínfima parcela da população sabe exatamente o que significa termos como socialismo e comunismo. Isso tem provocado até cenas tragicômicas. Pessoas são chamadas de comunistas até quando defendem com insistência
o uso de máscara como proteção contra o coronavírus. Entre os casos mais ridículos que eu já vi acontecer, eu vou contar o caso de uma amiga minha, porque ela foi chamada de comunista quando, trafegando numa autoestrada, repreendeu seriamente um motorista que ultrapassou de forma perigosamente abusiva o carro que ela dirigia. O motorista irresponsável chegou a frear o carro para emparelhar de novo com o carro dela, para dirigir a ela esta e outras definições de cunho ideológico a quem defende a cautela indispensável até no trânsito. Em relação ao medo, é preciso lembrar que ele tanto serve para prejudicar como para proteger, dependendo da forma como ele é sentido ou até usado. Utilizar os meios cientificamente recomendados por medo de ser contaminado pelo novo Covid-19 é um dos pontos positivos. E se fôssemos destituídos de medo, como o fictício personagem Homem-Aranha, que pula de um terraço de um edifício a outro, certamente nós teríamos um catastrófico aumento no índice involuntário de suicídio no mundo inteiro. Isso mataria mais do que qualquer pandemia. Em contrapartida, o sentimento de medo pode ser prejudicial também dependendo das circunstâncias. E são várias: medo do novo, medo de mudar quando é essencial, medo de desafios, o que pode levar à perda de oportunidades, por exemplo. Ou seja, o medo desestimulante que tantas vezes impede a pessoa de evoluir. O medo, no sentido altamente negativo, com a finalidade de amedrontar, é usado com grande insistência na política, de forma predominante e até abusiva nos países totalitários, chegando ao que se poderia chamar de terrorismo de Estado. Como dá para perceber claramente, existem várias maneiras de uso dos sofismas e do medo, mas nós não podemos citar tudo de uma só vez, sob pena de tornarmos o vídeo muito longo. Deixe sua opinião, compartilhe e sinalize se gostou e se inscreva no canal. Não tenha medo, é gratuito. E olhe lá nas anotações do vídeo a recomendação que eu faço em relação aos sites de um jeito fácil e maneira fácil. Para quem está estressado com a pandemia, eles são úteis. Está nas anotações do vídeo, apareça lá e clique para ver como eles são interessantes.